Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Infra, o podcast do Move Infra, né, que trata aí de vários assuntos, temas modernos, atuais, na infraestrutura do nosso país. Hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante, que conversa aí com a parte da sustentabilidade, da multimodalidade, que é o tema das hidrovias, transporte hidroviário. Eu estou recebendo aqui hoje com muito prazer, muito orgulho e muita honra o meu amigo, meu colega Dino Antunes, que é o secretário nacional de hidrovias, né, e de navegação. Obrigado, Dino, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast e vamos ter uma conversa muito bacana com relação às hidrovias aí do nosso país. Bom, primeiro queria agradecer aqui o convite, sempre um prazer estar contigo, sempre um prazer falar sobre hidrovias, sobre navegação. Eu estou trabalhando já com esse tema, o tema mais de navegação, especificamente desde 2015. Então Perfeito. Tem 10 anos que eu estou mais a fundo com navegação. Na época, a gente trabalhava mais com o Fundo da Maré Mercante. Dentro da Secretaria de Fomento existia o Fundo da Maré Mercante, que é um instrumento específico para a indústria naval, né? Lógico que a navegação e a indústria naval, da construção naval, tem uma ligação muito importante, né? Mas a gente trabalhava com o fundo. E a partir dali a gente começou a navegar realmente, né? Foi trabalhando, a gente iniciou trabalhando mais com os temas da navegação marítima, apoio marítimo, cabotagem e tudo mais. E principalmente desde o atual governo, na verdade desde 2019 a gente já começou a trabalhar mais com hidrovias e desde o atual governo a gente recebeu essa orientação para dar uma prioridade para o tema hidroviário. Então agora realmente a gente tem nas nossas prioridades os projetos de hidrovias, a navegação interior. E agora tem uma secretaria, né? A Secretaria Nacional de Hidrovias. É a primeira vez que o Brasil tem uma secretaria para tratar só desse tema, né? Foi constituída ano passado, é isso? Ano passado, foi em abril do ano passado. Bom, vocês sabem que a questão, quando aqui na esplanada dos ministérios, ou você tem uma secretaria, ou você está em segundo plano, né? É verdade. Então, quando um secretário liga para outro secretário, ou para algum diretor, para alguma instituição, pedindo agenda, pedindo alguma prioridade, isso é uma coisa. Quando é um diretor a fazer isso, é uma outra coisa, né? Exatamente. Então, realmente aqui em Brasília, claramente, se você quer dar uma prioridade para um tema, você tem que estabelecer uma secretaria para trabalhar com aquele tema, né? E a gente teve essa felicidade eu diria que dupla, né? Primeiro, a criação de uma secretaria, né? Todo o setor hidroviário saudou demais essa criação, né? E lembrando que criar uma secretaria acaba sendo sempre um custo, né? Um custo político, principalmente, para que o ministro e o próprio governo o faça, né? E uma segunda felicidade foi exatamente que o ministro resolveu manter uma gestão mais técnica, né? Ele me convidou, existem vários outros técnicos também, ou até muito mais competentes, mas o fato dele ter escolhido realmente uma gestão técnica também é algo a ser ressaltado, né? Então a gente começou, lógico que a gente já trabalhava com os temas hidroviários antes, mas a partir da criação da secretaria que a gente começou não só a ter um poder um pouquinho maior, como também a ser muito mais cobrado, né, Rony? Com certeza. O Ministério de Portos e Aeroportos agora, então, tem 3, né, desde o ano passado, né, tem 3 secretarias agora. Aviação Civil, tem a Secretaria de Portos e a Secretaria de Hidrovias. De Hidrovias e Navegação. Antigamente, a Secretaria de Hidrovias e Navegação era um departamento dentro da Secretaria de Portos. Portos, perfeito. Né? E aí a gente saiu ali da aba da Secretaria de Portos e virou foi uma alçado a secretaria. Tá, me conta, Dino, é muito bacana esse tema, porque o Brasil é uma potência em termos de hidrologia, né, de rios navegáveis. A gente tem aqui todos os rios amazônicos, os rios aqui mais de baixo, do Pantanal. Então tem muita coisa que pode ser trabalhado no Brasil nesse ramo da hidrovia. E a gente vê que ainda tem muita coisa pela frente, né? Conta pra gente como é que é esse negócio aí da hidrovia, como é que acontece esse transporte, e já aproveita para contar pra gente como é que é o pipeline, né? A carteira de projetos de vocês. Eu sei que vocês estão trabalhando de maneira inédita no Brasil numa carteira de concessões de hidrovias. Exato. Como é que é uma concessão de hidrovia? Você concede o que ali naquela hidrovia? Ótima pergunta. Rony, assim,
O que é basicamente a hidrovia, né? E isso é um ponto interessante. Muitas vezes as pessoas não sabem, tá, mas é hidrovia ou é um rio, né? A gente fala que existe uma diferença entre um rio navegável e uma hidrovia. O rio navegável é o que o Brasil tem aos montes, tá? O rio navegável é o seguinte, Deus nos deu um rio, realmente a gente tem uma malha e existem estimativas até de mais ou menos 60 mil quilômetros de rios que podem ser utilizados economicamente para navegação. E aqui eu não estou falando do barquinho de pesca ou mesmo de passageiros, porque você está falando de embarcações que precisam de quase nada de calado, né? Calado é a profundidade do rio, né? Perfeito, perfeito. Isso a gente tem muito mais. Esses 60 mil quilômetros é o que a gente está falando de potencial uso econômico, de transporte de cargas, transporte de soja, de milho, de minério e tudo mais, tá? Então a gente tem esse potencial de 60 mil quilômetros que são rios hoje navegáveis. É o que Deus nos deu. O que diferencia um rio navegável efetivamente de uma hidrovia é quando o ser humano vai lá e faz algumas ações dentro desse rio para tornar a navegação nesse rio muito mais segura e perene. Então, o que a gente está falando? Por exemplo, é natural no rio, e é lógico que isso vai depender de rio para rio, é natural que exista um processo de assoreamento no rio. Né? Esse é um ponto importante. O que é o assoreamento? Basicamente, quando o rio muda de lado, né, o rio normalmente tem um lado que é mais fundo, Perfeito. que é onde a gente navega. Isso. Certo? É o canal de navegação, a gente chama isso de canal de navegação. Só que quando ele faz curva, o rio faz curva, esse canal, ele normalmente vai mudando de lado. Perfeito. Né? É o que a gente chama de passo. É o passo do rio, ele mudou de lado. Muda de lado ali pela questão da própria natureza. Só que quando ele muda de lado, normalmente você tem um processo de assoreamento naquela mudança de lado. E esse assoreamento nada mais é que juntar areia. Areia. Né? Você cria ali um montinho de areia no meio do rio. Faz um banco de areia. Faz um banquinho de areia ali. O rio, naturalmente, isso acontece, né? Que faz com que o canal de navegação ele vá mudando. Naturalmente ele vai mudando. Isso pode também acontecer por processos não naturais. E aqui no Brasil a gente tem muito processo não natural, porque você tem a ocupação humana, né, que vai fazendo com que a gente tenha mais material sendo carreado para dentro do rio, né, ou seja, com as chuvas, etc., você tem mais areia, mais terra sendo colocada dentro do rio e você vai tendo um processo de assoreamento que nem natural é mais criado pelo ser humano. Então, quando você atua nesses bancos de areia, né, para desassorear esse rio que foi assoreado, é uma ação humana que a gente está permitindo que a navegação aconteça de forma mais segura. Né? A gente também tem um processo de sinalização. Né? Quando a gente está dirigindo o carro na rodovia, a gente sabe que tem que estar ali no asfalto. Mas mesmo tendo o asfalto, existem as sinalizações horizontais, sinalizações verticais. No rio é a mesma coisa. A gente sinaliza para o comandante ali da embarcação aonde que ele tem que passar, aonde que é o canal. Isso é uma atividade importante dentro de uma hidrovia. Né? Existem várias outras, e aqui é uma diferença muito grande entre o Brasil e outros países. Por exemplo, a gente pega o Mississippi, que é um grande exemplo de hidrovia no mundo. Né? O Mississippi, em vários trechos, ele é um canal construído praticamente pelo ser humano. Pelo ser humano. Né? Na Europa, a gente tem diversos casos de junção de bacias, de canais que ligam bacias. Né? No Brasil, felizmente, a gente não precisa de nada disso. Deus já nos deu quase tudo que a gente precisa. Né? O que a gente precisa um pouco mais é exatamente fazer a sinalização, fazer uma dragagem que é exatamente esse desassoreamento, tirar esse material que foi fruto de assoreamento, natural ou não, para garantir mais segurança. Então essa é a diferença, Rony. A gente está falando de pegar aquilo que Deus nos deu, que está quase bom para a gente fazer a navegação, e tornar aquilo mais seguro e mais perene. Né? Essa é a hidrovia, é com isso que a gente trabalha. Bacana, é super bacana. Você sabe que aqui, você sabe muito bem, obviamente, que a gente tem um dos grandes operadores brasileiros, é nosso associado aqui, que é a Hidrovias do Brasil. E aí, conversando com o time da Hidrovias do Brasil, eles estavam me contando que eles têm dos comboios de barcaça que eles têm, consegue reunir cerca de 35 barcaças em um único comboio.
E isso tem capacidade, né, de tirar das rodovias brasileiras cerca de 1.600 caminhões, né? Esses caminhões que queimam diesel, que, né, que trazem, às vezes, poluição para o meio ambiente. A gente consegue jogar tudo isso para uma barcaça e aí a gente tem ali um empurradorzinho, que é uma máquina, né, simples, que vai empurrar tudo aquilo ali rio abaixo ou rio acima e tal. Essa questão ambiental na hidrovia é uma coisa disruptiva, né? É impressionante. Totalmente. Como talvez seja um dos modais menos poluentes, que estão totalmente alinhados aí, né? Exatamente. Fala um pouquinho dessa questão ambiental aí. Eu acho que tem tudo a ver com o meio ambiente, a questão da hidrovia, né? A hidrovia, no mundo inteiro, o transporte hidroviário, na verdade o transporte aquaviário, né? Ele é entendido como sendo uma solução para essa discussão toda que, graças a Deus, está muito na moda, né? Que é a descarbonização, que é realmente a redução de emissões e tudo mais, né? E por que isso? Exatamente pela o que a gente chama de eficiência energética. O que é eficiência energética? Quanto que você precisa fazer de esforço para transportar uma determinada carga? Na hidrovia, você precisa fazer um esforço muito menor do que na rodovia, né? Isso significa, basicamente, que a gente consome muito menos combustível. Hoje a gente está tendo, inclusive, a Hidrovias do Brasil, associada aqui da Movinfra, ela já tem até empurrador elétrico. Elétrico, né? Alguns híbridos, outros elétricos. Exatamente. Né? E é lógico que isso não dá para fazer em todos os casos, mas lógico, são questões, são situações pontuais onde isso pode ser feito, né? Mas a gente vê isso assim, como sendo a solução para o meio ambiente no mundo inteiro, né? Na Europa, quando uma empresa se instala do lado de um rio porque vai utilizar o modo de transporte hidroviário, aquilo é entendido como uma compensação ambiental. Isso está do lado da compensação. Isso já é uma compensação. O uso da hidrovia é uma compensação ambiental. Pois é, né? Isso é super importante. Então, eu acho que a gente falou só sobre a questão do carbono, mas tem muitos outros elementos, né? Quando você pega, por exemplo, uma rodovia, e é exatamente esse cálculo, né? Você tem um comboio é quando você junta várias barcaças. Exatamente. Né? Você encaixa uma na outra ali. Esse comboio da Hidrovias, por exemplo, ele tem 5 por 7. Tá, são 35 barcaças. 5 vezes 7. Cada barcaça dessa carrega mais ou menos 2.000 toneladas. Então você está falando de 70 mil toneladas. 70 mil toneladas. Só para você ter uma ideia, o que dá 70 mil toneladas? Um navio grande. Um Panamax. Grande, um Panamax tá? Leva 70 mil toneladas. Então você está falando de um Panamax, o equivalente a um Panamax, navegando em nossos rios. Né? Sensacional. A gente tem, no caso, na verdade, até Manaus, você consegue entrar com Panamax mesmo. Né? Literalmente. O Amazonas é tão grande que a gente consegue chegar navio mesmo. Isso, né? Isso. Mas, em geral, a gente tem as barcaças sendo utilizadas no Madeira, no Paraguai, no Tapajós, no Tocantins, e a gente depois faz o transbordo, né? A gente tira dessas barcaças e coloca em navios, né? E quando você fala isso, esses 1.500, 1.600 caminhões que a gente tira da estrada, não é só poluição, não é só diesel sendo queimado. Você está falando de acidentes, a quantidade de acidentes que a gente tem no transporte aquaviário é ínfima mínimo, quando comparada com o rodoviário. A gente está falando de um modo de transporte que a gente precisa de manutenção? Precisa. Vou dar como exemplo. A gente precisa desassorear o Madeira todo ano. A gente gasta ali 40 milhões de reais no Madeira. E nesses 40 milhões de reais a gente consegue... No Madeira, a gente transporta hoje cerca de 17 milhões de toneladas de soja, milho, etc. Para você transportar 17 milhões de toneladas numa rodovia, olha, É caminhão. É caminhão, e é asfalto, e é tapa-buraco, e é duplicação, e é diesel, e é toda uma infraestrutura que você precisa em volta, posto de combustível, você vai tendo aqueles processos de o que a gente chama de antropização, né? Ou seja, você precisa, uma rodovia, ela precisa de um apoio, né? Posto de combustível, hotel, tudo mais. Na hidrovia você coloca ali e o rio vai te levando, né? Sensacional. Então, a gente economiza muito manutenção da própria via, né? Porque você gasta muito menos para fazer a manutenção dessas vias, você tem muito menos atropelamento de fauna. Tá? Na verdade, na hidrovia,
você não tem atropelamento. Não tem atropelamento, de fauna, porque você está né? navegando no meio do rio, né? Você, na verdade, os peixes eles não são atropelados. Não são atropelados. Pela embarcação. Né? Então, em termos. E esse é um tema, Rony, que conversa muito com o momento que estamos vivendo hoje, né? Com o COP30 que teremos em novembro. Né? Então, a gente entende que é uma resposta fundamental do governo brasileiro mostrar para o mundo inteiro que a gente quer mudar, sim, a nossa matriz logística e quer torná-la muito mais ambientalmente sustentável, né? E necessariamente isso passa pelo transporte aquaviário. O que o Brasil assinou lá no Acordo de Paris, que é aquele acordo onde foram feitas os compromissos, né, de redução de carbono, de emissão de carbono, etc., o Brasil só consegue fazer se a gente transformar o que a gente chama de matriz modal, né, que é essa divisão entre modos de transporte. A gente só consegue respeitar esse nosso compromisso se a gente tiver efetivamente mais transporte aquaviário. O Movinfra participou de um estudo super bacana junto com a CNT, né, junto com a Motiva e com mais uma série de outras associações, mais de 50 entidades participaram, e fala exatamente isso, né, que o caminho da descarbonização no setor de transportes, a principal alavanca é a mudança de modal, é você reduzir essa dependência do transporte rodoviário, que hoje é 65% da nossa matriz de transporte. Que vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Você precisa do rodoviário. Por quê? Porque da fazenda até a hidrovia ou até a ferrovia ou o que seja, você precisa do caminhão. É caminhão, não tem jeito. Certo? E aí que é interessante e que a gente tem percebido um aumento da consciência, muito até mesmo dos caminhoneiros, que eles entendem o seguinte: se a gente consegue estruturar um caminho logístico mais racional, mais eficiente, que traga redução de custos, o Brasil cresce, a gente aumenta a quantidade de exportação, a gente vai ser mais competitivo no mercado internacional. Isso significa, no final das contas, até muitas vezes mais rodovia. Mais rodovia. Mais transporte rodoviário. Mas num trecho mais viável, né? Num trecho, exatamente. Você não vai botar o caminhoneiro para rodar 2.000 quilômetros. 300 quilômetros, 400 quilômetros. Já existem vários estudos que mostram o seguinte: a partir de 500 quilômetros, o caminhão começa a destruir valor. É isso. A partir de 500 quilômetros, Né? Ele só é eficiente nessa primeira fase do transporte, até 500 quilômetros. E a gente tem um problema, o seguinte, muitas vezes, e eu entendo totalmente o caminhoneiro, os trabalhadores que dependem disso, e muitas vezes fazem esses grandes transportes de 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros, porque no final das contas, e aí entra naquelas questões mais econômicas, né? O custo variável dele, ele cobre, mas não o custo variável de longo prazo. Pois é. Exatamente. E aí ele está destruindo o valor. Ele está destruindo o valor. Né? Então, é muito interessante que a gente consiga trabalhar também na questão hidroviária e também de cabotagem, né? Que é a nossa BR que fica na costa, né? Vamos falar dela já, a BR do mar, exatamente. Que a gente consiga fazer uma estrutura logística no Brasil que utilize cada modo de transporte onde ele é mais eficiente. Isso. Todo mundo vai ganhar com isso. Esse é o ponto. Né? Todo modo de transporte tem a sua viabilidade, tem a sua forma mais inteligente de ser aproveitado. Com certeza. Mas você falou do Madeira, e a gente sabe que vocês estão com um projeto muito bacana, inédito, de concessões, tem um portfólio de concessões que vão, né, que já está na esteira de produção aí. Vocês estão começando primeiro com o Paraguai. É a primeira que essa já tá na rua, a audiência pública já aconteceu. Já finalizamos. Rony, antes de falar sobre o Paraguai, esse é o nosso grande projeto. Isso é o que vai garantir que a gente mude a situação de rios navegáveis para hidrovias. Isso é o que vai fazer a diferença. Tá? E por motivos muito simples. Porque no caso da navegação interior, a gente contar com um privado que está lá, que o dia a dia dele é fazer batimetria, é conhecer o rio, é estar ali o tempo todo vivendo o rio. E muitas vezes, nota que coisa bacana, muitas vezes ele não vai precisar fazer dragagem, ele não vai precisar desassorear, ele vai precisar dar uma boia de lugar. Por quê? Porque só para ajustar. Hoje a gente tem, e é o que a gente colocou, a gente tem hoje nos rios, em geral, é o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que faz dragagem, faz sinalização, etc. Toda essa quilometragem que seria necessária.
O DENIT ele não tem condições e nem orçamento para estar lá o dia a dia, fazendo batimetria o tempo todo, presente o tempo todo. Não tem como o DENIT fazer isso, certo? O DENIT, ele é, muitas vezes, um bom executor da obra, ou seja, ele identifica a necessidade do desassoreamento, ele vai lá, contrata, e quando ele contratou, imagina o seguinte, ele contrata a batimetria, que é aquela foto do fundo do rio. Isso. Aí ele ele escaneia ali o fundo do rio. Rio. Aí ele passa a saber aonde que ele precisa atuar. Depois ele vai lá e contrata uma empresa para atuar. E ele vai lá e fala para a empresa, ó, você vai fazer, vai desassorear aqui, 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 né? Em 3 pontos. Beleza. Isso já passou alguns meses de quando ele tirou a foto do rio. Perfeito. Aí essa empresa, qual que é o incentivo que essa empresa tem de falar para o DENIT assim, não precisa me pagar não. É só mudar aqui, porque nesse ponto aqui o canal agora está mais fundo e é só você mudar a boia de lugar. A própria natureza já adaptou ali. Qual que é a chance disso acontecer? Nenhuma, né? Nenhuma. Ele vai dragar o que tiver que dragar. Né? Opa, vou dragar. Você me contratou para dragar, eu vou dragar, certo? Então, o DENIT, ele é uma instituição, um órgão, que ele é talhado para executar coisas. É isso. Um concessionário não necessariamente vai executar dragagem. Ele tem uma outra visão. Ele tem uma outra lógica. Ele vai estar lá o tempo todo e ele vai estar falando o seguinte, olha, navegador, né, navegante, agora o canal não é mais aqui, o canal é aqui, ó. 10 metros para cá. Porque o canal de navegação mudou. É isso. Então, a gente vai ter uma condição não só... E nota que pra gente, a gente não quer que o contratado drague. Não, é isso. Eu quero tantos metros cúbicos. O importante é o canal tá disponível. O importante é o canal estar pra disponível, navegação, com aquela profundidade necessária para ter segurança, etc. Então, esse é um elemento que mostra essa necessidade, essa vantagem que a gente vai ter com um privado lá operando o tempo todo. Né? A gente já percebeu isso nos aeroportos, a gente já percebeu isso em rodovias, aonde essa presença mais próxima do gestor daquele ativo traz exatamente um resultado mais adequado. Tá? E aqui, qual que é a lógica? E todos a gente está conseguindo fazer isso, em todos os projetos do nosso pipeline. Os usuários da hidrovia, e quem que é usuário? A gente está falando da barco de passageiro, de barco de pesca? Não. Isso não é usuário. É o transportador de maior porte, né? É o transportador, o cara que transporta soja, minério, containers. Eu vi recentemente agora na Europa, até depois a gente coloca as imagens aí, eu vi transporte de container em barcaça de hidrovias, né? A gente tem já no Brasil transporte sendo feito, de container sendo feito em hidrovias. Então a gente está falando desses caras. É isso. E mesmo esses caras que vão ter que efetivamente pagar uma tarifa, os nossos cálculos todos mostram o seguinte, a partir do momento que eu tenho um privado garantindo uma determinada profundidade do rio, essa empresa de navegação, ela vai saber o quê? Que ela vai poder navegar cheia o ano inteiro. Hoje ela não pode navegar cheia. Ela tem limites né? Porque quando começa a ter a seca, ela tem que começar a esvaziar tirar o barco. Tirar carga para ele não afundar muito. A gente chama de aliviar a embarcação. Alivia a embarcação porque senão ela vai raspar no fundo. Ela já não tem mais 3 metros, tem 2,5 metros, tem 2 metros, né? Tem que tirar carga para ela poder subir um pouquinho e passar. E olha que economia que a empresa vai ter quando ela sabe o seguinte, poxa, eu vou poder passar com os meus ativos o ano todo. Com essa planejamento, com essa alocação correta, inclusive da sinalização, né, que são as boias, etc., a gente consegue fazer também navegação noturna o tempo todo. Então, os nossos cálculos mostram o seguinte, apesar da tarifa, o custo, o frete, vai ser reduzido. Vai reduzir o preço do frete. Exatamente. Por quê? Porque você vai aproveitar muito melhor as embarcações, aproveitar muito melhor o combustível que está sendo gasto, porque você está carregando tudo que você pode carregar. Está otimizando ali. E aqui a gente tem um rol ali, uma lista de projetos. O que está mais à frente é a da hidrovia do Paraguai. E aí você perguntou, mas o que é que você faz a concessão? Do rio? Não, a gente não faz concessão de rio. Aliás, a lei nem permite que a gente conceda um rio. Porque o rio é público. O rio é público. O concessionário ali, ele é um concessionário das atividades necessárias para você tornar uma hidrovia. Perfeito. O que são essas atividades? Desassoreamento, sinalização, controle de tráfego.
esse controle de tráfego que traz uma possibilidade do Estado estar presente. Muitas vezes a gente tem problema de segurança. E ali a gente vai com o concessionário, é o Estado presente, é a mão estatal. Lembrando que concessão não é o Estado saindo da coisa, é o Estado fazendo outro tipo de contratação. Perfeito. Mas o Estado continua sendo o dono da coisa. Né? É o que a gente percebe em todos os outros segmentos de concessão. Né? Então, a gente tem todas essas atividades que vão fazer, a gente não tem dúvida nenhuma, viu, Rony? É o que vai transformar os nossos rios navegáveis em hidrovias. O Paraguai, a gente já fez todo o processo de consulta pública, tá? Aí agora está no momento do Ministério, a gente vai fazer aquele cheque da política pública, né? Em geral, a agência faz só alguns ajustes mais regulatórios, né? Mas a gente tem que fazer essa avaliação para então encaminhar para o Tribunal de Contas da União. Essa hidrovia, ela vai ali do Mato Grosso do Sul, ela desce sentido sul, né? Exatamente. Ela vai sair lá na foz do Rio da Prata, por ali? Exatamente. Então essa corre para o sul. Né? É uma hidrovia que o nosso trecho inicia em Corumbá, tá. E desce. Né? Então... Na fronteira com o Paraguai ali. A gente desce, ali a gente está próximo ainda da Bolívia, né? O rio ele segue ainda por cerca de 300 quilômetros ainda só dentro do Brasil. Tá. Depois ele tem mais um trecho que é fronteiriço com a Bolívia, depois outro trecho fronteiriço com o Paraguai, e depois ele entra no Paraguai, Argentina, e daí ele vai juntar lá depois o Uruguai, que é exatamente a foz do Rio da Prata lá embaixo. Lá embaixo. Agora, vocês têm projetos também voltados para o norte, né? Você comentou do Madeira, Rio Madeira corre para cima, corre em direção a Manaus. É o que a gente chama de Arco Norte. Arco Norte, exatamente. E tem outros que eu sei que BNDES já está estudando. Exatamente. Tocantins, o Tapajós. Correndo também para o Arco Norte. Também correndo para o Arco Norte. A gente já está com a InfraSA, a gente avaliando o que a gente chama de hidrovia verde, que é o Amazonas mesmo, de Manaus. O próprio Rio Amazonas. O próprio Rio Amazonas, porque ali no Rio Amazonas, em geral, a gente tem uma profundidade muito boa, mas tem alguns pontos onde a gente tem algum processo de assoreamento que dificulta chegar até Manaus com aquelas embarcações de container. Até Manaus a gente chega com embarcação de 3.800, 4.000 containers. É um negócio impressionante de ver. Tá? E a gente, na foz também do Amazonas, a gente tem uma restrição de calado também, é o que a chamada Barra Norte, lá no final do Amazonas. Esse é um outro trecho que estamos estudando já iniciamos há pouco com a InfraSA. A gente tem um estudo que já foi colocado em tomada de subsídio, que é aquele lá no Rio Grande do Sul, fazendo a ligação da Lagoa dos Patos com a Lagoa Mirim. Lagoa Mirim que faz ali a divisa com o Uruguai, né? Então que pode beneficiar também esse transporte. Só que fora esses são os trechos que nós estamos estudando. Federal, né? São os trechos... Governo federal. O governo federal. Fora isso, a gente delegou para o Piauí os estudos e a gestão do Parnaíba, tá? Um projeto belíssimo que o Piauí está executando, e a gente já está discutindo a Codeba, que é uma empresa nossa, né, Companhia Docas do Estado da Bahia, que tem os principais portos ali da Bahia, e a Codeba identificou um potencial para ampliar a sua movimentação de carga nos portos, principalmente em Aratu, e ela identificou o seguinte: poxa, se eu revitalizar a hidrovia do Rio São Francisco, talvez eu puxe mais carga para os meus portos, né? Então ela vai ganhar na movimentação portuária. Então a gente está em discussão, daqui provavelmente 2 semanas a gente vai finalizar uma indicação clara para a Codeba estudar também uma parceria ali no São Francisco, não só no trecho baiano, tá? No São Francisco todo. Tem o trecho pernambucano também. Tem o trecho de divisa com Pernambuco e indo até Minas Gerais. Né? Até Pirapora. Né? Então tem ali um potencial também de ampliação de carga para a Bahia, e isso vai ser bom para o país como um todo. Revolucionário, né? Revolucionário, porque cobre o norte, cobre o sul, cobre o nordeste ali. Essa questão da Parnaíba é super interessante, porque tem Matopiba ali, que pode subir pela hidrovia, sair lá no delta do Parnaíba. São Francisco, sem comentários, porque tem o Vale do São Francisco inteiro ali. Foi uma hidrovia importante. Já foi uma hidrovia importante, você tem frutas ali que vão para a Europa, tem uma produção super interessante ali no Vale do São Francisco. E olha que bacana, Rony, quando a gente
consegue transferir para uma administração da iniciativa privada, a gente, de certa forma, consegue alocar mais orçamento em outras hidrovias. Hoje, se me perguntam, enquanto secretário, eu também trabalho com as obras do DENIT. Públicas. As obras públicas. Exatamente. Né? Aonde que você vai colocar dinheiro? O pouco orçamento, e todos conhecem a situação difícil que está, a situação fiscal complicada que o Brasil vive, então a gente tem que escolher muito bem aonde alocar o orçamento. E aonde que a gente vai colocar? A gente vai colocar no Madeira, que já transporta 15 milhões de toneladas, a gente vai colocar no Tapajós, que transporta 17 milhões, e assim por diante. Quando eu consigo, nesses trechos que têm viabilidade para a gestão privada, eu aloco esses trechos para a iniciativa privada, eu consigo alocar esse meu orçamento curto nos outros rios. E aí sim é o jeito, porque me perguntam sempre o seguinte, como é que você vai ampliar? Pô, são 60 mil quilômetros de possíveis rios navegáveis, mas hoje a gente só usa 19 mil. Como que você vai ampliar isso? Bom, se eu continuar com o orçamento que eu tenho, não vou ampliar nunca. Perfeito. Porque eu sempre vou ter que privilegiar onde já existe essa carga. Quando eu pego desses 19, eu aloco isso para a iniciativa privada, porque ela tem ela que vai fazer os investimentos, etc., eu consigo liberar orçamento para os outros trechos. Essa é a minha estratégia para conseguir ampliar a nossa malha. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Você comentou rapidamente sobre COP, né? Esse ano a gente tem COP 30 em Belém, e essa questão da hidrovias conversa muito com a questão ambiental, né? Obviamente, vocês vão estar lá em Belém, Belém respira hidrovias, né? Porque ali tem tudo acontece, lá tem Vila do Conde, que é uma região portuária importante, recebe muita coisa de barcaça, tem Miritituba também, né, que é lá em Santarém, que também fica no estado do Pará, e recentemente vocês tiveram finalmente o licenciamento ambiental do Pedral do Lourenço, né, que é na hidrovia do Tocantins? É no Tocantins. Entre Marabá e Tucuruí ali, mais ou menos, né? Pois foi um processo longo esse de licenciamento, mas até onde eu acompanho isso, nós somos colegas há muitos anos, e desde a época que nós estávamos lá no Ministério dos Transportes, Portos e Aeroportos, que a gente acompanha esse assunto. Saiu finalmente o licenciamento, e demorou, mas saiu, e é um derrocamento, né, mas foi com muita responsabilidade, né, quer dizer, até essa questão dos derrocamentos, também ela é feita com muita responsabilidade em termos ambientais, e esse tema imagino que vai ser levado para a COP, né? Totalmente, né? Dentro dessa estratégia de mostrar ao mundo, dentro da COP é o momento para isso, né? E teremos um dia lá, é o dia aquaviário, a gente vai ter, mostrar ao mundo exatamente esse respeito que o Brasil está tendo em relação ao meio ambiente, mas trazendo efetivamente uma mudança de matriz, né? Buscando essa mudança de matriz. E aqui, Rony, é uma questão muito interessante que você colocou, né? O derrocamento do Pedral do Lourenço. Né? E muitas vezes as pessoas falam assim, caramba, mas o Pedral do Lourenço é uma quantidade de pedras gigantesca, enorme, vocês vão né? tudo aquilo? Parece que é uma coisa gigantesca, né? Gente, quando a gente olha o projeto de engenharia, você tira um pedacinho de uma pedra aqui, outro pedacinho ali, outro pedacinho acolá. São intervenções pontuais. Pontuais no pedral. O pedral é gigantesco. Você não vai sair rasgando aquela pedra, você vai tirar alguns pontos que vão garantir exatamente a nossa grande preocupação, que é a segurança da navegação. Perfeito. Né? É a mesma coisa, tá? A mesma coisa acontece no processo de dragagem, ou seja, o desassoreamento. Às vezes a gente fala, não, a gente vai dragar o rio. O pessoal fala, nossa senhora, vocês vão fazer um canal... A palavra dragagem não é boa, né, Não é Dino? boa. Na verdade, o que a gente faz é desassorear. Desassorear. O canal já existe, já estava lá. Só que, para um processo natural ou não, você teve ali a formação de um banco de areia, um top ali no... E é interessante, às vezes a gente mostra o desenho do canal e o que a gente vai dragar, né? O que a gente vai desassorear. É um topzinho aqui na beiradinha. É muito pouquinho. Eu já vi algumas plantas de vocês, da batimetria, e realmente é residual. Residual. Assim. A palavra dragagem dá a impressão de que vai fazer um canal novo ali, que você vai escavar o leito do rio. E não é isso, né? São correções ali pontuais, mínimas. Né? E Rony, esse é um ponto interessante. Graças a Deus, e no caso a expressão é literal, né? A gente tem rios que não precisam de grandes coisas, grandes intervenções. Né? Na década de 50, veio um pessoal dos Estados Unidos e fez no Rio Paraguai um grande projeto para fazer o Rio Paraguai ser mais ou menos igual ao Mississippi.
tá? E eles usaram mais ou menos as ideias, as lógicas que eles fizeram no Mississippi. Canais, barragens, estruturas, a gente chama de estrutura de treinamento de rio, tá? Ficou uma loucura, né? Aquilo teve uma resposta da sociedade que eu acho correta, porque primeiro que a gente não precisa chegar em Corumbá com 6 metros de calado, com 3 metros a gente já transporta o que precisa. Resolve, atende Entendeu? totalmente a necessidade. Então, eles tentaram fazer uma proposta, e assim, dentro de uma lógica, lá em 1950 não tinha preocupação ambiental que se tem hoje, tá? Que levou muita crítica e tinha que ter levado mesmo. Só que, olha só, aquilo ainda polui a discussão sobre o Paraguai ainda hoje. Até hoje. Que as pessoas falam o seguinte, não, mas o projeto da hidrovia do Paraguai vai destampar o Pantanal, vai secar o Pantanal. Eu ouvi isso. Gente, isso a gente olha e fala, gente, é uma loucura. A gente tem os estudos todos hidrodinâmicos que mostram o seguinte, o quanto a gente tira. E esses estudos hidrodinâmicos são muito... A gente fez 3 estudos diferentes, a gente tem 3 estudos diferentes e os 3, com metodologias diferentes, mostram mais ou menos o mesmo resultado, que é no pior ponto, que é o chamado Passo do Jacaré, tá? Que ainda fica relativamente próximo... O ponto mais crítico. O ponto mais crítico. E ele é crítico por causa de uma ponte que existe lá, tá? Então, os pilares da ponte acabaram fazendo com que você tenha um processo de assoreamento resistência natural ali e você forma mais, se assoreia mais ali. Tá? Perfeito. Naquele ponto, que é o pior, no pior mês, na pior situação de seca, que foi também simulada, a gente teria uma variação, no ponto, uma variação de 1,5 cm. Olha isso. Da altura do rio. E esse 1,5 cm de variação é naquele ponto, porque se você anda 1 quilômetro para lá e 1 quilômetro para lá, já voltou ao normal, certo? Mas é muito residual, é muito residual. Pontual, né? Mas aí que eu acho que é interessante, inclusive esse tipo de bate-papo que a gente está tendo é importante para a gente desmistificar algumas coisas, né? Isso é fundamental. As pessoas falam, poxa, mas vocês vão dragar o Paraguai, vai sair toda a água do Paraguai. Gente, se sair toda a água do Paraguai, eu sou o primeiro prejudicado, porque eu não vou navegar. Exatamente. Eu quero navegar. A navegação depende da água, do volume de água, né? Se eu tirar a água do rio, eu não navego, eu sou o primeiro a não querer que isso aconteça, né? Então, a navegação, ela é a primeira a se preocupar com a sustentabilidade do rio. Porque se não tiver sustentabilidade do rio... Não tem navegação. Veja o que aconteceu no São Francisco. Por que hoje não temos navegação perene no São Francisco? A gente consegue ter no lago das hidrelétricas. Mas, em grande parte, o São Francisco sofreu um processo de assoreamento gigantesco por causa do uso desordenado das suas margens. Perfeito. Certo? Que você teve todo aquele desbarrancamento, todo aquele processo que as pessoas conhecem muito bem no São Francisco. A navegação perdeu com isso. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer o rio vivo, porque se o rio não estiver vivo, a gente não navega. Então, acho que tem tudo a ver e todo o dia, lá na COP30, o dia aquaviário, a gente vai tentar mostrar exatamente esses elementos que são fundamentais, para mostrar que nós somos os primeiros aliados do meio ambiente. Vamos estar juntos lá, o Movinfra está em parceria com a CNT esse ano, e a gente vai para a COP junto com a CNT na Estação do Desenvolvimento, e a gente quer levar esse tema de hidrovias para nós é fundamental. A gente tem um associado que é operador de hidrovias, mas dentro dessa agenda ambiental maior para o país, é fundamental realmente a gente discutir essa mudança de modal. Então, ferrovia, hidrovia, né, a parte da navegação é crucial para toda essa discussão. Dino, a gente está chegando aqui ao fim, o bate-papo é tão bom aqui que a gente poderia ficar horas aqui conversando. É um prazer enorme assim, recebê-lo. Eu queria te parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, né, à frente da Secretaria. A gente sabe que não é fácil sair com um projeto como esse, tão ousado quanto o de concessões de hidrovias. É um assunto novo, é um tema novo, muitas vezes a sociedade ela não entende, e é por isso que a gente quis trazê-lo aqui, para a gente tentar desmistificar alguns temas, assim. Essa questão da dragagem é uma delas, né? Nós estamos falando de coisas, intervenções pontuais, né? Não tem nenhum caráter de ofender o meio ambiente, muito pelo contrário, a ideia é manter aquele rio o mais vivo possível para poder atender a navegação. Então, eu queria agradecer enormemente aqui a sua presença, falar que aqui que o Movinfra, o Papo de Infra, está totalmente aberto a essa discussão.
volte outras vezes aqui para a gente poder trazer essas informações. E parabéns pelo trabalho. A gente vai se ver, obviamente, lá na COP, lá em Belém. E eu espero que em breve a gente tenha aí muitas hidrovias concedidas no Brasil, Paraguai, Madeira, Tocantins, Tapajós, Parnaíba, São Francisco, lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, eu acho que tem um projeto super bacana pela frente e a gente conta muito com a sua atuação e do seu time, que eu sei que o time lá é muito super competente. Né? Então, obrigado aí pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, Rony. Esse espaço é fundamental para a gente, né? A gente poder discutir um pouco o trabalho. Muitas vezes, para a sociedade como um todo, fica meio estranho, né? A gente fala, o que é hidrovia? Do que esse cara está falando, né? Então, esse tipo de momento é fundamental para a gente. E depois eu vou aguardar você me chamar para a gente falar de outro tema importante, que é a cabotagem. Cabotagem, não deu tempo aqui, acabou que o tempo ficou curto, mas a gente vai fazer um outro episódio para a gente falar de BR do Mar, né, que vocês publicaram recentemente um decreto. Exato. A navegação de cabotagem, que eu acho que tem um potencial também gigante aqui no nosso país. Exatamente. É isso, é porque a gente tem um tempo limitado aqui, não dá para falar, é muito assunto, né? Então a gente vai fazendo por partes. Queria te agradecer mais uma vez, agradecer a quem está nos acompanhando aí, a nossa audiência, né, que sempre nos acompanha, uma audiência muito fiel, e obrigado por estarem conosco aí, nos acompanhando, e vamos aguardar os próximos episódios. Já vem BR do Mar, já vem navegação de cabotagem aí, a gente volta a falar desse assunto. Perfeito. Tá bom? Obrigado, pessoal, um forte abraço a todos.